Vamos seguir adiante? Falar com o João Vamos. Pedro, por favor? Hum. Pessoal, coloca o João Pedro com a gente aí, por gentileza. Olá, João, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Kennedy. Olá, José. Um prazer. Obrigado por me receber aqui. Prazer é nosso. Me atrapalhei Prazer é aqui nosso. na, Bem-vindo. na condução da coisa aqui, mas vamos lá. O João Pedro Magro é pesquisador do Instituto Fome Zero. Ele é doutorando em economia pela Unicamp. E a gente vai conversar com ele sobre insegurança alimentar, causas estruturais no Brasil e por que que ela tem crescido em algumas regiões. E para começar essa conversa com você, João Pedro, a gente vai. A pergunta, a gente sempre faz uma pergunta e tenta tirar uma síntese ao final da conversa. Por que segurança alimentar cresceu no estado de São Paulo? Certo. Isso não é uma pergunta simples de se responder, né? Inclusive, faz parte da minha pesquisa atualmente, na Sim. pós-graduação. É, Entretanto, eu diria que a gente pode começar entendendo o que é fome, para entender o porquê que acontece ela. Assim, a gente não sente fome, né? A gente sente apetite. Acho que é interessante a gente trazer isso de saída. Esses dias eu vi um cara dizendo que ainda sentia fome 3 vezes no dia, então, bom, ele estava sofrendo, estava tendo apetite, queria comer algo, né? A fome, ela é silenciosa, ela é um efeito de longo prazo e ela acaba obliterando o indivíduo, né? Não só o indivíduo, como a sociedade como um todo. É uma questão muito sensível. Então, a gente está falando, quer dizer, vocês estavam falando sobre segurança, eu vou falar também sobre segurança agora em segurança alimentar. Segurança alimentar, ela tem 3 níveis. Tem o nível leve, que é uma preocupação se vai ter ou não é, alimentos, né, no futuro, né, para o consumo ali domiciliar. A gente tem uma insegurança alimentar moderada, onde já alguns indivíduos pulam alguma das refeições, né, desse domicílio, começa a ter uma preocupação, cria-se estratégias para se lidar com essa restrição alimentar, e a gente tem insegurança alimentar grave, que é o que se aproxima ou que descreve a fome, propriamente dita, né, o que a gente está conversando aqui. Essa escala, essa forma de medir a fome é da IBIA, Escala Brasileira de Segurança Alimentar. Então, é, por que que São Paulo tem um aumento na fome? Recentemente a gente observou uma redução notável da fome, né? A dinâmica recente mostra que a redução que a gente teve ali entre 2003 e 2013, que foi quando se começou a implementar as políticas públicas de segurança alimentar no Brasil, e 2013, 2014, quando a gente sai do mapa da fome da FAO, é uma redução muito parecida com o que a gente observa agora em 2022 para 2023, com esse retorno das políticas públicas, né? Então é importante a gente trazer isso porque mostra que existe já uma aptidão do combate à fome no Brasil, certo? Você já tem um Ô, João know-how. Pedro, mas só para relembrar, 2013 e 2014 a gente sai do mapa da fome. A gente Exato. volta para o mapa da fome por quê? Governos Temer, governo Bolsonaro, Exatamente. fonte dessas políticas, é isso. Volta o Lula, recompõe. Eram 70 milhões, Exatamente. mas quantas pessoas ainda estão passando fome e por que que ela é grave ainda ou ela não é tão grave mais? Explica para gente. Certo, certo. A gente, nessa transição entre 2022 e 2023, a gente tirou 44 milhões da fome. Aí você me pergunta, mas por que que antes tinha mais, né? Por que que a gente aumentou a fome? Por que a gente saiu do mapa da fome e depois voltou? O combate à fome depende de uma vontade política. Quer dizer, precisa ter a vontade política de você alocar recursos para combater a fome no Brasil. Isso é notável justamente em 2022 e 2023. Por exemplo, com a PEC da transição, que garantiu a manutenção dos valores do Bolsa Família, não é mesmo? E também a expansão de gastos em outros programas sociais. O É, problema não é falta de alimento no Brasil ou no mundo. O problema é ter renda para comprar os alimentos para ter segurança alimentar. É esse o ponto. Exatamente. Eu diria que em algumas regiões do mundo a gente tem um problema ainda de abastecimento, tá? Mas no Brasil não. No Brasil a gente tem para todo mundo comer. Entretanto, a gente tem uma patente desigualdade na nossa sociedade, não é mesmo? E por essa desigualdade, os indivíduos não conseguem acessar a alimentação.
E não só alimentação, né? Porque, como eu já falei, existem níveis de insegurança alimentar, e eu diria que as inseguranças mais brandas, como insegurança alimentar leve e moderada, estão relacionadas a conseguir acessar alimento, mas não em quantidade e principalmente em qualidade. Então, existe essa questão. O combate à fome, o combate à insegurança alimentar e nutricional depende de uma vontade política. É, Ô, João Pedro, Perigoso. como se mede isso? São entrevistas, são através de pesquisas domiciliares ou pela internet, pelo telefone? Como é que funciona? Qual é a pergunta que se faz? Só para a gente entender a metodologia. Certo. É, bom, não é fácil medir a fome, né? Principalmente porque ela é uma percepção um tanto quanto subjetiva. Depois a gente consegue observar os desdobramentos dela, não é mesmo? Por exemplo, desnutrição, subnutrição. Sim. A questão o Brasil é pioneiro para criar uma escala própria de insegurança alimentar, que é essa escala que eu vim apresentando no início, que é a escala brasileira de insegurança alimentar, que tem esses três níveis, a leve, moderada e grave. É, As pesquisas são feitas através de pesquisas domiciliares, então a EBIA é aplicada ao nível domiciliar, então ela representa todo as pessoas que estão ali dentro daquele domicílio, e são basicamente 18 perguntas, você pode aplicar elas de uma maneira resumida, mas são perguntas que vão acessar os hábitos alimentares e como está o exercício alimentar daquele domicílio. Quer dizer, vai perguntar: alguém aqui deixou de comer? Ou vocês têm preocupação com faltar renda para pagar né, o consumo alimentar ali, o consumo do supermercado? Então, são pesquisas que aplicam a EBIA Uhum. e aí a gente tem esses números, por exemplo, o IBGE aplicou recentemente em 2023, e 23, e a gente tem uma que acabou de sair do forno também, que é o inquérito para o município de São Paulo. Essas pesquisas, então, elas seguem o mesmo padrão, um questionário similar, mas quem aplica as pesquisas pode variar. Pode ser o IBGE ou pode ser outro instituto, como o Instituto Fome Zero, é isso? Exatamente. O Instituto Fome Zero nunca aplicou uma EBIA, José. Mas é muito Uhum. interessante você trazer isso, porque me faz voltar a uma pergunta do Kennedy: por que que a gente voltou para o mapa da fome? É, Durante a pandemia, a gente sabia que a fome estava aumentando, entretanto, a gente não tinha coleta de dados oficiais, né? Quando eu digo oficiais, é pelo IBGE. Então, a gente teve dois inquéritos que foram elaborados pela Rede Pensan, que é Vigisan 1 e 2. Ou seja, você teve aplicação pela sociedade civil dessa métrica, né, da EBIA, Uhum. para se ter noção do que estava acontecendo nessa dinâmica da fome no Brasil, não é mesmo? Então, assim, você pode ter diversas pessoas aplicando essa escala, né? E, inclusive, ela é uma escala que já é reconhecida internacionalmente. Você tem escalas, por exemplo, baseadas na EBIA, que é para a América Latina e o Caribe, e ela dialoga diretamente com uma escala internacional utilizada pela FAO para medir insegurança alimentar no mundo todo, né? Então, descreve para a gente o que aconteceu segundo os dados nacionais do IBGE, os mais recentes, em comparação aos anos imediatamente anteriores, por favor. Certo. Então, como eu já trouxe, a gente teve uma redução de 44 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, a gente sai de 65 milhões de pessoas passando fome, e aí eu estou falando da Vigisan 2, né, que eu já citei aqui, que foi feita pela Rede Pensan, então uma comparação entre a Vigisan 2 e o último inquérito do IBGE 2023. Então, a gente tirou 44 milhões de pessoas da fome. Essa fome recente inclusive, ela guarda um padrão. Em 2013, quando a gente saiu do mapa da fome, a gente tinha um pouco menos de 4% da população passando fome. Em 2023, a gente tem de novo 4,2% da população passando fome. Quando eu estou me referindo a passar fome, é segurança alimentar grave, não é mesmo? Então, Hum. É isso que eu queria depois que você explicasse quando que deixa de ser fome e passa a ser insegurança alimentar, porque infelizmente esses termos às vezes são usados como sinônimos e não são, né?
Certo. Só para terminar o ponto do Uhum. que mudou, porque assim, a gente teve boas notícias, no fundo. A gente tem a menor série da prevalência de fome no meio rural brasileiro, o que é um grande indicador, porque o meio rural sempre teve, sofreu mais, né, de uma mais profunda pobreza. E não só isso. A gente agora tem uma pobreza, e agora a má notícia, uma pobreza e uma fome muito mais urbana. Então, assim, a gente tem uma expansão dos domicílios, inclusive na quantidade total de domicílios de insegurança alimentar grave, que aí sim é a fome, como a gente estava conversando, no estado de São Paulo, entre 2018 e 2023. Ou seja, o estado mais rico, a região mais rica do Brasil, tem um incremento no número de domicílios absoluto, né? Passando fome. E quando você me pergunta o que que é fome e o que que é fome, o que que é insegurança alimentar e quando você deixa de estar em segurança alimentar? O Brasil reconhece em 2006 o direito à alimentação humana e adequada, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, assim, comer bem, comer diversificado é um direito. Então, qualquer pessoa que não esteja dentro desses parâmetros, e aí a gente vai falar culturalmente, nutricionalmente, né? Mas qualquer pessoa brasileira que não esteja dentro desses parâmetros, ele já está em insegurança alimentar e nutricional. Agora, vai depender o nível de exposição, a profundidade dessa insegurança e o nível de restrição dessa segurança. Um problema muito patente agora na sociedade, inclusive moderna como um todo, é que nós temos níveis de insegurança alimentar leve, altos, né? Então o primeiro tipo de restrição alimentar, e esses níveis de insegurança alimentar estão muito relacionados, por exemplo, a uma baixa qualidade da alimentação, a qualidade nutracêutica, né? E aí existe um problema nisso, quer dizer, você tem um desdobramento nutricional, um desfecho nutricional que se traduz em sobrepeso e obesidade na população. Então você Mas tem, desculpa, João Pedro, imagina, por a favor. gente chega lá, eu só queria entender exatamente o que que aconteceu no estado de São Paulo num período Certo, recente. O que que cresceu? Cresceu a insegurança alimentar, cresceu a fome, cresceram os dois e cresceram quanto? certo. Bom, no estado de São Paulo, na verdade, entre 2018 e 2023, o que cresceram foram os números absolutos de domicílios passando fome, no estado como um todo, tá? Percentualmente, você teve uma redução entre 2017, 2018 e 2023. Ou seja, você tem um incremento maior no número de domicílios em São Paulo, do que a redução de domicílios em segurança alimentar e nutricional. Para a gente conseguir entender. Então, isso é uma dinâmica também demográfica, né? E quando você me pergunta, São Paulo está passando mais fome ou menos fome? O estado de São Paulo está passando menos fome entre 2018 e 2023. Entretanto, o que a gente tem é que uma fome estrutural ainda acontece, não só no estado de São Paulo, como na cidade, de São Paulo, né? Se a gente for pegar esse último inquérito, que agora saiu em 2000 agora, esse ano, que, se eu não me engano, mapeia maio a junho de 2024. A cidade de São Paulo, a gente tem 5,8 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Insegurança alimentar grave, que se traduz como fome, dá 1,4 milhões de pessoas. Eu estou falando de Campinas. Isso são 3 Campinas, né? Hum. É, Então, deixa eu ver se eu entendi. A insegurança alimentar grave, e a certo, gente pode traduzir como fome, ela abarca 1.400.000 paulistanos. exatamente. E Paulistas, né? São Paulo. é, Paulistanos, mas desculpa. Tá certo. da cidade de São Paulo, né? Paulistanos, da cidade. Paulistanos, Paulistanos, desculpa. né? Da Aham. cidade, perfeito. E se a gente considerar em insegurança alimentar, que é um critério mais abrangente, tem alimentação, mas ela não é de qualidade, ela não é diversificada, etc. Não é certeza que vai ter todo dia. Aí chega a 5.800.000 paulistanos, é isso? Exatamente. Quando você E põe essa E diferenciação, na verdade, proporcionalmente, esse número pode até ter caído, mas como a população cresceu,
o número absoluto cresceu também, é isso? Isso no estado de São Paulo, tá? Isso Tá. não para a cidade. Agora, você trouxe que 5,8 milhões estão em insegurança alimentar. Exatamente. Ó, insegurança alimentar grave é fome. Insegurança alimentar moderada e leve são restrições alimentares. Para deixar mais claro aqui. Tá. E Está o um quê? Mais ou milhão e menos metade 400 da está população dentro de São dos 5 Paulo? milhões e 800 ou não? Desculpa? O 1.400.000 da fome estão dentro dos 5 milhões e 800? Exatamente. Então Tá, a gente teria 4,4 Quatro. milhões tá, nos outros dois níveis. perfeito. Isso dá Entendi. metade da população, né? Não são 11 milhões de É, Sim, habitantes? 50, então, 50,5 milhões de pessoas. metade, é E exatamente assim, metade. 50,5%. e qual que é a importância desse inquérito, né? Como eu já falei, a gente está lidando agora de novo com uma fome estrutural. Por quê? Porque a gente tem o Estado federal que já está organizado para o combate à fome, não é mesmo? É, entretanto, a gente tem ainda 4% da população que está em segurança alimentar grave, ou seja, fome. O que que significa isso? Significa que a gente precisa entender como que funciona essa fome para combater ela. Esse Brasil que ainda está inacessível tem que ser resgatado. Basicamente é isso. E no município de São Paulo, qual que é o ponto central? É que ele traz, esse último inquérito, ele traz informações muito precisas e muito interessantes para a gente entender essa dinâmica nas grandes metrópoles, dado que a fome está nas grandes metrópoles. Por exemplo, 72% das pessoas em insegurança alimentar grave estão nas periferias de São Paulo, certo? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é trabalho precarizado, instabilidade de renda. Peraí, João Pedro, Hã? desculpa, mas é que cada frase que você fala é muito É, significativa. Quer dizer, Sim, 7 em cada paulistanos que passam fome não estão à vista das pessoas que estão nos assistindo aqui todo dia, porque eles estão morando na periferia, se vê em condições diferentes, né? Trabalhando aqui no centro, etc. Mas não é aquela imagem clássica que a gente tem na nossa cabeça de que é o sem a pessoa em situação de o rua, retirante. nem a pessoa que mora na rua, que não tem casa. É o cara que Exato. mora, tem casa, mora na periferia, vai e volta para o trabalho todo dia, mas mesmo assim esse cara não está comendo o suficiente, tem uma deficiência alimentar grave, é isso? Exatamente. E esse ponto que você trouxe é muito sensível, por quê? Porque a fome é uma vergonha. Esse é o problema. Uhum. Por que que a gente tem que se apropriar do debate da fome e da insegurança alimentar? Porque as pessoas sentem vergonha de passar fome. Então, é necessário que a gente compreenda que esse Brasil, que está inacessível, e o que eu coloco inacessível principalmente para as políticas públicas, e não consegue acessar renda, que precisa ser resgatado, é um Brasil que a gente vê todo dia. É um São Paulo que a gente vê todo dia. Entretanto, por ela ser uma vergonha, a gente não consegue muitas vezes, inclusive, identificar ela em profundidade. Uhum. Quer dizer, como o fundador do Instituto Fome Zero sempre coloca, não existe central dos famintos, né? Não existe central sindical dos famintos. Você não tem um movimento organizado de quem está passando fome. Então, a sociedade como um todo tem que se organizar e observar essa população em específico. João como Pedro, que então, resolve? mas eu só queria entender uma coisinha antes, Vamos Kennedy, lá, para a gente poder entender esses solucionática. 72% aí que moram na periferia e estão em situação de fome, né? Que estão dentro desse 1.400.000, quer dizer, seria mais ou menos 1 milhão aí de pessoas. Essas pessoas, elas não têm renda para se alimentar minimamente, ou a renda delas está comprometida com outras despesas que vêm antes da comida. Eu digo isso porque na semana passada a gente entrevistou aqui um professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo que estuda microfinanças e ele estava dizendo que o Brasil é campeão mundial em comprometimento de renda para pagar dívida. De Certo? onde vem É a isso. falta de dinheiro? É isso. Qual que é a questão? Você tem uma combinação, principalmente na cidade de São Paulo, que é muito explosiva, que é você tem pessoas que têm uma instabilidade em oferir renda. Então você tem um trabalhador precarizado que tem uma renda instável, né? E você tem uma renda que é extremamente comprimida. Por exemplo,
com pagamento de aluguel, que você Uhum. tem altos aluguéis em São Paulo, ou financiamento, não é mesmo? Ou até mesmo com dívidas, né? Por isso que é importante a gente entender, por exemplo, você ter um aumento no salário mínimo como política pública. Porque o aumento no salário mínimo não só reflete, claro, nas pessoas que estão empregadas, registradas, mas reflete na sociedade como um todo, e ele garante uma ampliação do poder de compra da população. E não só isso. Por exemplo, programas como o Desenrola, que é de renegociação de dívida. Todos esses programas que eu estou citando aqui são programas muito macroeconômicos, né? É, mas eles são programas que ajudam na descompressão dessa renda. Então, quando você me perguntar por que acontece isso em São Paulo, bom, é uma das cidades mais caras para se morar no Brasil, e você tem, somados à desigualdade, né? Ou seja, que você tem uma base populacional que ganha muito pouco, você tem uma estabilidade de renda. Ou seja, a pessoa, como você mesmo trouxe, tem que decidir qual conta ela vai pegar esse mês, é, e como que ela vai estruturar, né, essa finança da casa dela, né? Isso que você está falando, João Pedro, até muda o jeito da gente pensar, né? É. Porque quando a gente fala assim, aumentou a passagem de ônibus, ou aumentou a tarifa do metrô, ou aumentou a taxa de juros, ou aumentou os juros do consignado, ou aumentou a parcela que vai descontar já do consignado de cara, como aconteceu do governo Bolsonaro ali na véspera da eleição, a gente está falando basicamente que esse cara vai passar fome. Sim, porque você tem grande parte da renda da população brasileira, até um salário mínimo e meio per capita, no domicílio, né? É direcionado para fome. Quando eu digo para fome, desculpa, para alimentação. Quando eu digo grande Uhum. parte, é mais de 50%. Então, assim, como que faz, né? Como Qual que é resolve? qual que é o impacto real dos juros? Quer dizer, o que que significa uma taxa de juros alta para uma população que está endividada? Que tem que se endividar, não é nem para consumo de supérfluo, né? Mas tem que se endividar para pagar a subsistência, né? E conseguir sobreviver aí no dia a dia. E Então, com assim, as bets agora eu diria que É também isso. tem o supérfluo, né? Porque aí é mais um item para competir com a comida. e é justamente isso, quer dizer, é muito interessante. Eu assisti o programa anterior de vocês sobre as bets, e assim, a questão é, as bets, inclusive, elas mostram uma face dessa relação desigual da renda, né? Muito interessante, quer dizer, que inclusive sai como uma das possibilidades do famigerado relatório do BC sobre as bets, Uhum. mas assim, que ele põe que as pessoas procuram outras formas de oferir renda de uma maneira imediatista. Por quê? Porque não consegue, porque a renda que elas ganham não está sendo suficiente. Então, Uhum. isso se mostra como um grande atrativo para aumentar a renda. Só que é jogo de azar, né? Perfeito. Agora, desculpa, Kennedy, vamos para a Vai lá. solução. Já falamos do presente, você perguntou como resolver, né? É isso. Fala, João Pedro. Certo. Bom, isso não é uma pergunta muito fácil também, né? Eu diria que a gente tem um sistema já muito bem estruturado no Brasil, né? Como um todo, principalmente para a fome mais aparente e que já está detectada pelo Estado Federal, né? A fome, eu diria que um primeiro ponto que a gente precisa ter claro, a fome ela tem uma característica muito parecida, por exemplo, com as mudanças climáticas. A gente só consegue acabar com a fome se a gente trouxer ela para a pauta pública. A gente só consegue acabar com a fome, a gente só consegue lidar com o futuro incerto das mudanças climáticas quando a gente traz isso para a pauta pública, quando a gente traz isso para o debate público e para o debate político, institucional ou não, né? Então esse acho que é um primeiro ponto que a gente tem que ter claro aqui. Porque, inclusive, esses dois pontos se conversam, né? Quer dizer, a gente teve, por exemplo, agora um efeito indireto, desculpa, das mudanças climáticas na fome. A gente teve um apagão de uma série de dias em algumas regiões de São Paulo e pode ter certeza que teve gente que perdeu o alimento na geladeira. E um pessoal que já não tem muito dinheiro para comprar alimento, né?
Então, assim, é isso. São questões estruturais, sociais, que convergem. Agora, você precisa dessa vontade política, você precisa da integração dos poderes, né, nos diferentes estratos. Quer dizer, você já tem o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que está aí, e que dá suporte a uma diversidade de políticas públicas, tanto a nível estadual quanto municipal. Então, você também precisa dessa vontade política é, institucional, né? Então, alinhar essas três esferas, fazer convergir nos sistemas únicos, seja no Sistema Único de Saúde, seja no Sistema Único de Assistência Social, né? E o próprio CISAM, convergir essas políticas públicas para garantir essa execução plena do sistema de segurança alimentar e nutricional A cidade de no São Paulo, Brasil. você sabe se aderiu ao CISAM? Sim, ela faz parte do CISAM. Entretanto, tem um ponto que, assim, a gente tem alguns, por exemplo, estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e próprio São Paulo, eles têm uma taxa de adesão muito baixa dos municípios ao CISAM. Ou seja, é, E não foi É a tema do história da debate vergonha, eleitoral, né? né? É. eu não sei, não acompanhei isso, mas não duvido que seja, quer dizer, Vocês mas lançaram assim, uma cartilha, o João Pedro, para acabar com a fome na campanha sim, eleitoral. sim. Teve comprometimento dos municípios, isso foi um debate. Estamos falando agora de São Paulo, né? Discutimos 500 coisas em São Paulo. E falar desse grau de fome na periferia de São Paulo me parece que é algo zero, não sei. Passou meio batido na campanha. Passou meio Não batido. vi um debate sobre isso em lugar nenhum. Exatamente, isso é um problema. Na verdade, começou a se dar alguma atenção quando saiu esse último inquérito, né? Que realmente não deve ter sido uma boa notícia. Mas assim, realmente, teve o Instituto Fome Zero, inclusive eu tô com a minha aqui, o meu exemplar, ele chegou a fazer uma cartilha e divulgou, e a gente divulgou junto à sociedade civil e também aos candidatos, de como acabar com a fome no seu município, que é uma cartilha que justamente traz isso que eu coloquei agora, que é como a gente faz para integrar essa diversidade de política pública no combate à fome, nos diversos níveis, principalmente só que principalmente no nível municipal, através de legislação, através de participação social, né? Mas assim, o debate público, realmente, isso é muito pouco abordado e é um problema patente, né? A gente sabe como está, por exemplo, o centro de São Paulo, quanto à questão da pobreza, e como essa pesquisa recém-divulgada vai no domicílio, como você bem trouxe, José, a gente vê uma pobreza que está perto, mas está na periferia, e que a gente não sabia a profundidade dela, né? E da existência dela. E as mulheres são mais afetadas do que os homens, as crianças são mais afetadas do que os adultos, como é que é? Sim, isso é um traço clássico, né? Quer dizer, você tem traços que definem a pobreza no Brasil como um todo. Quer dizer, a população preta, né, é um problema. Você sempre tem um aprofundamento da insegurança alimentar, um aprofundamento da pobreza nessa população. As mulheres também sofrem mais de insegurança alimentar e nutricional. E é interessante a gente também pensar o porquê, né? Por exemplo, em São Paulo, no município de São Paulo, cerca de 7% a mais da prevalência, né? Ou seja, de incidência de insegurança alimentar grave na população feminina, comparando a domicílios que são chefiados por homem. Agora, o porquê, né? Você tem uma pobreza, inclusive, de tempo dessa população. Então, a gente traz as mulheres aqui, e é interessante, quer dizer, a mulher, ela já está na famosa jornada tripla, se não quádrupla, então ela não tem só uma pobreza de renda, ela tem uma pobreza de tempo. E isso, de novo, agrava os outros tipos de insegurança alimentar que a gente estava conversando aqui anteriormente, que versa principalmente sobre a qualidade desse alimento. Então, sim, você tem esses marcadores, inclusive a gente tem outros marcadores que, de novo, esse inquérito traz, que De novo, agora você falou outra coisa muito interessante que eu acho que vale a pena explicar. Por que que a falta de tempo, a gente pode imaginar, mas era legal você explicitar, sim, especialmente da mulher que tem que trabalhar fora de casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos,
que, portanto, tem muito menos tempo, inclusive do que o seu companheiro, por que que essa falta de tempo piora a qualidade da alimentação? Certo. Bom, de saída, quando a gente está falando sobre a questão da mulher, elas tendem a ganhar menos no mercado de trabalho, né? Então, Certo. isso é um ponto. Segundo ponto é, desses domicílios que eu já me referi aqui, que estão na periferia, a gente tem uma média de transporte. Eu lembro que da última vez que eu olhei para esse número, de tempo de deslocamento de no mínimo 1h30, se eu não me engano, 3 horas. das pessoas. Uhum. 3 horas, então. Ida e volta, né? E de volta, exato, exatamente. Ou seja, isso já incorre em pobreza de tempo. Mas por que que isso interfere na alimentação da população? Bom, para a gente comer bem, a gente precisa cozinhar. Comer fora de casa é caro, não é mesmo? Comer fora de casa, a não ser que você tenha, por exemplo, um vale alimentação, ou você ganhe muito bem, fica caro. Então essa pessoa Uhum. precisa cozinhar. Para essa pessoa cozinhar, ela precisa não só de tempo para cozinhar, mas ela precisa de tempo para fazer compra. E ela precisa de fazer Hum. compra recorrentemente, porque para cozinhar a gente precisa de alimento fresco. Não é qualquer tipo de alimento, né? E aí, então você começa, tá vendo que eu já trouxe uma série de camadas aqui, onde Sim. que o tempo, mostra que o tempo é uma variável central também para entender a fome e a Quer insegurança dizer, alimentar e nutricional. e daí a consequência é que se você não tem tempo, não consegue ir ao mercado, não tem dinheiro, não tem tempo, vai ao mercado, mas não consegue ir todo dia, não consegue comprar alimento fresco, você vai acabar cozinhando alimento Miojo, ultraprocessado. miojo, né? É o que a gente sabe, miojo, salsicha, bolacha, é, que é o que a gente sabe que é o que acontece, né? Por uma questão de Pão praticidade, francês, né? café. Exato, exatamente. Esse é o ponto. Então, esse é o desdobramento. E aí, de novo, voltando àquele papo que eu trouxe no início, e esses hábitos alimentares levam a desfechos nutricionais de sobrepeso e obesidade. Inclusive, é interessante para pensar que existe uma população, existe um fenômeno chamado duplo fardo da má nutrição. Ou seja, uma população que é subnutrida, que tem deficiência principalmente de nutrientes, só que tem sobrepeso, apresenta sobrepeso. Por quê? Porque come calorias vazias, que são alimentos densos em calorias, mas pouco densos em nutrientes, ou seja, não compõem a Ultraprocessado, etc. necessidade exatamente completa deles. Ô Zé, Ultraprocessado. vamos fazer uma síntese com o João Pedro. Tem coisas muito legais aí que está querendo Sim. puxar. É difícil até de fazer uma síntese, porque o assunto, como ele disse, é muito complexo, mas eu acho que a mensagem principal aqui, cidade mais rica do Brasil, tem 1.400.000 pessoas passando fome. É isso. 72% na periferia desses que passam fome, né? Exato. Não, ô João Pedro, Para muito título, obrigado, para viu? caber os 75, vai ter que ficar. Eu acho que Cidade é isso mais aí. rica já vem maior que São Paulo, né? Mas tudo bem. É isso. Tá mais ou menos Muito 10% da obrigado, João população. Pedro. João Pedro, aquele É, abraço, meu caro. Abraço para você e pro Kennedy, Graziano, hein? José, muito obrigado e até mais. Até a Até uma próxima. próxima aí, velho. Obrigado.